Amém. Bem, pessoal, vamos para a nossa pauta de hoje. Será que tem alguma pauta aqui? Temos uma pauta do Edivaldo Ribeiro. Alguém sabe se tem como voltar atrás num cancelamento e um parcelamento do Simples? Alguém pode responder para nós? Joeli, você está ligado, Joeli? Alguém sabe responder a pauta do nosso colega Edivaldo Ribeiro? Como é que é a pergunta, Vela, por favor? Se pode desistir de financiamento? Espera um pouquinho. Ô, Eza. Ele fala o seguinte, Edivaldo, alguém sabe se tem como voltar atrás num cancelamento de um parcelamento simples? Everaldo. Ele cancelou. Everaldo. Aí é o seguinte, só ele não pagar a entrada que o parcelamento não é validado, não é consolidado. Mas é o seguinte, ele falou o seguinte, aí também alguém sabe como se tem como voltar atrás no cancelamento. Ele cancelou e quer voltar atrás? Everaldo, eu estou fazendo, o meu não é Simples Nacional, não, é da Previdência. A empresa tinha 4 parcelamentos na Previdência, aqueles parcelamentos simplificados. A gente fez um processo lá na Receita Federal para... não é cancelamento lá, cancelamento daqueles parcelamentos para renegociar todo. Você vê a rescisão do contrato, a desistência dele. Desistência. Nós formalizamos o processo lá para desistência. Agora ele está disponível para poder renegociar. Não sei se é esse caso que ele quer, aí você renegocia. Ou se você não quiser, ele está rescindido. O Edivaldo está aí? Edivaldo? Não. Tá não. Vamos olhar aqui. Edivaldo Ribeiro. Alguém sabe se tem como voltar atrás num cancelamento de um parcelamento simples? Mas é isso mesmo, Everaldo. Ele cancelou e gostaria de voltar atrás. A pergunta acho que é essa mesmo. Não, aí tem que reparcelar, voltar a parcelar. E normalmente tem pedágio, né? Não sei se no Simples Nacional faz tempo que eu não faço esse parcelamento. Mas antes, quando você cancelava um parcelamento ou era rescindido por falta de pagamento, alguma coisa assim, quando quer novamente reparcelar, aí ele tem um pedágio, normalmente 10%, e aí se no reparcelamento, ele vai para 20%, e vai, eu acho, até 30%, quando você faz os reparcelamentos, por mais de uma vez, 2, 3, vai seguindo. Então, se for... É igual você falou mesmo. Para reparcelar, é 10%. Se for reparcelado a segunda vez, é 20%. Está na legislação lá, tá? Então, aí, se for uma coisa da Previdência, é pedir desistência do parcelamento e renegociar ele de novo, se ele quiser. Que aí eu acho que tem uns 5 anos que eu não faço parcelamento nacional para os meus clientes, graças a Deus. Se for Simples Nacional, é só uma vez no ano, né? Se ele fez em dezembro, se ele cancelou em dezembro, pode fazer o parcelamento agora em janeiro, né? Agora, se for dentro de 2021, se cancelou, ele não consegue fazer outro, não. Parece que sim, Wagner. Eu estava lendo a legislação, se eu não estiver equivocado, não tem mais esse limite, não. Antes era assim, ele não podia fazer 2 parcelamentos dentro do ano. Então, se ele tinha um parcelamento de 2020 e desiste de 2021, ele poderia fazer um parcelamento de 2021. Agora, assim, igual eu disse, como tem uns 5 anos ou mais que não faz parcelamento Simples Nacional, então eu nem não olhei essa regra se não tem ainda de mais de um parcelamento por ano. Então, nesse caso, eu não poderia dizer. Até 2020 estava assim ainda, viu? Até 2020, no final de 2020, era só um no ano, tá? Então, se ele adentrou 2021 com esse parcelamento, se ele cancelar agora, eu acredito que não consegue reparcelar em 2021, não. Colega Edivaldo,
Se você ficou satisfeito com a resposta, ótimo. Se não, eu gostaria que você ligasse para nós, para que a gente, juntamente com o Fábio, a gente entrasse em mais detalhes sobre isso aí, tá? Ficou satisfeito, tudo bem, tá bom? Esther, crédito na importação de lucro presumido. Esther está aí, tá, Esther? Eu vi ela aqui. Esther. Ela entrou. Ela está presente, está aí. Vou abrir o microfone. Fala, Esther. Então, é porque, assim, eu queria saber mais sobre crédito na importação, porque, na verdade, eu vou fazer uma nota. Eu até busquei no Cefaz, mas, assim, eu não tenho ainda familiaridade com fazer a nota no lucro presumido da entrada da nota fiscal na importação. Faz o seguinte, você está usando nosso programa, né, Esther? Você liga para mim amanhã eu vou para a roça, mas você pode ligar depois do almoço, mais ou menos 3 horas, que eu já entro com você, eu explico para você como você vai fazer, tá? Tá bom, muito obrigada. Tá? Alguém quer explicar para... Mas que não adianta explicar diretamente, importar a nota, é lucro presumido, né? Você tem direito ao crédito, importar a nota e faz o crédito do CMS, do CMS, tá bom? Tranquilamente. Aí você me liga para a gente entrar em contato, eu vou entrar com o TIMBio contigo e a gente faz através do TIMBio. Tá bom assim? Certinho. Mas alguém quer responder para a nossa colega Esther? Não tem jeito, tem que ser bem dentro do programa mesmo, né, Esther? Tá? Mas alguém tem mais perguntas, colegas? Alguém tem pergunta? Everaldo. Fala. Fala, Eu tenho. Pode falar aí, depois eu faço a minha. Zé Valdo, pode falar, Zé Valdo. Boa noite a todos, que todos nós tenhamos um 2021 com felicidades. E que a gente não pense que o 2021 vai mudar. Somos nós que devemos mudar, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a minha nora esteve aqui, eu conversei com ela sobre o LGPD, ela disse que está aguardando o chefe dela chegar de viagem para ver, porque o programa deles, eles estão colocando na FENACOM. E aí ela vai ver se é possível passar também para sindicatos essas coisas. Mas ela inclusive alertou que nós temos que pensar bem nessas coisas. Não podemos ficar sem uma posição. Então ela deve me posicionar até lá para o dia 15, 20. Aí eu falei com ela que a possibilidade dela entrar com a gente para ela explicar, ela disse que tudo bem, mas ela tem que aguardar porque ela é subalterna, então ela não pode tomar as decisões. Correto? Mas eu espero que logo, logo ela esteja dando uma aula para nós. Obrigado. Alguém mais que Wagner? Eu tenho a pergunta, é o seguinte, é sobre aquele comunicado de rescisão por acordo, aquele lá do artigo 484A da CLT, da Lei 13.467 de 2017. Eu estou com a empresa que ela está encerrando as atividades com dificuldade financeira e propôs para os funcionários, são 8 funcionários, esse acordo. Então, eu estive na empresa ontem com os funcionários, reunindo. É um acordo entre a empresa, né, e os funcionários. E eles fizeram o acordo com a empresa, assinou todos esses acordos, onde... Eu pergunto porque se algum colega já fez recentemente esse acordo, porque é o seguinte, nós estamos indenizando 15 dias no aviso, a empresa vai recolher 20% do saldo do FGTS, porém, o funcionário vai sacar só 80%. Só que ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. É essa que reza essa lei 13.467 de 2017, artigo 484 da CLT. Quero saber se algum colega recentemente fez esse acordo. Alguém quer responder os nossos colegas?
Então, o Wagner, é você aprofundar mais e depois passar para a gente, né? Everaldo, Fala. Eu já fiz esse acordo, mas, porém, com a anuência do sindicato. Alguém quer falar mais? O Abrão, você fez esse acordo antes da nova legislação que o sindicato não precisa mais, o acordo pode ser feito entre as partes, ou foi depois? Abrão? Foi antes, viu? Foi antes, né? Que é depois da nova CLT, então os acordos entre as partes é válido, é o meu entendimento. Ou não, você pode confirmar isso ou não? Olha, Wagner, sobre o seguro-desemprego, nesse acordo, qual foi a sua colocação, por favor? a colocação minha que o Abrão falou que ele fez esse acordo com a anuência do sindicato. Eu pergunto, depois da nova CLT, os acordos feitos entre as partes precisam da anuência do sindicato? Não, não precisa. Agora, eu queria, só para complementar a informação, o que foi dito aí sobre o seguro-desemprego. Eu entendi, parece-me, que os empregados estão querendo fazer jus ao seguro-desemprego. Não, é o seguinte, esse artigo 484A da CLT, a Lei 13.467 de 2017, comunicado de rescisão por acordo. Esse acordo, igual eu falei, vou repetir, né? Acho que todos já sabem, o funcionário, a empresa paga 20% do saldo de multa rescisória, porém, o funcionário recebe só 80% do saldo que está lá. E ele não tem direito ao seguro-desemprego. Perfeito. Bom, tudo bem. Não há necessidade, porque até a lei, no seu artigo 6, ela desautoriza a participação do sindicato. No meu entendimento, claro, não é porque foi um acordo dessa natureza, em que a empresa que partiu da parte da empresa que dependa do sindicato. Desde que as partes acordaram, se fizer o sindicato, se a pessoa quiser ali fazer, até um testemunho a mais, mas não há necessidade. Sabe? Justamente, é que nós reunimos com os funcionários lá ontem, eles concordaram pela dificuldade da empresa, e a única saída que tinha para acertar com eles seria essa aí. Pois é. E aí está o seguinte, então, não há exigência legal de anuência do sindicato. Isso seria só, digamos assim, um ego entre as partes de ir no sindicato, mas não tem essa necessidade legal, certo? Fez ali, o empregado direitinho, está tudo acordado. O que pegou, assim, uma parte que a empresa teve que ceder um pouco, é porque tem o aviso, ou ele é indenizado 15 dias ou não, mas como é um acordo e tal, a empresa cedeu esses 15 dias, vai pagar 15 dias indenizado dessa vez para os funcionários. A mais, né? Valor a mais do que o determina ali. Pronto. Sem problema. Todo pagamento que ele vem além do direito do empregado, tudo bem, é legal. Porque ele tem duas opções, né? Você tem, ou é indenizado ou não. Aí a gente preferiu que se fosse indenizado 15 dias para os funcionários. E ele ganhou com isso. Quer dizer que ele não precisou trabalhar para receber os 15 dias. Recebeu o 15 sem trabalhar. Então, eu estou satisfeito com a colaboração dos colegas aí com relação a essa pergunta. Eu quero fazer um adendozinho aí. É o seguinte, e os 3 dias a cada ano, como é que ficará? Justamente essa parte, o advogado até que está nos acompanhando, ele mencionou isso aí, vai ter esses 3 dias aí a mais para os funcionários receber. Quem tem mais de 1 ano de casa, cada ano 3 dias, né? Vai ter essa questão aí, tá? Me parece que esses 3 dias ela vai somar 30 dias do aviso prévio e mais, no máximo, até 60 dias
desses 3 dias, que não pode ser mais que 90 dias. E, por exemplo, se ele tiver 20 anos, aí ele teria 60%, 60 dias. Me parece que isso aqui também é pela metade. Eu não tenho certeza. Com a palavra os homens da lei. Deixa eu também fazer um adentro aí também, porque dentro desse quadro de funcionários tem uma que está com afastamento de doença. A empresa ela vai paralisar a inscrição estadual, paralisar a inscrição municipal, né? Porém, tem essa funcionária que ela está com auxílio doença, ela tem mais de ano que ela está encostada. Então, essa aí eu queria uma luz dos colegas aí com relação a essa questão aí. Alguém quer responder para o colega? Everaldo, eu tenho um caso desse. Enquanto não terminar lá a licença dela, não é possível fazer nada. Eu já consultei sindicato, outros legisladores, então tem que esperar terminar a licença dela lá, ver o que a Previdência vai resolver, vai dar alta ou não, para depois fazer esse acordo com ela aí. Do contrário, tem que esperar. Entendido. Alguém tem mais pergunta? Está todo mundo vivendo o Réveillon. Até agora. Hoje é 5, né? Quero fazer um complemento. Beraldo. Pois não. Sobre o que o Zé Walter falou, estive também conversando com meus filhos. Um é analista de sistema, o outro mexe com a área de programação. O que está acontecendo? Eu não sei aí, o CRC, o Senacom, todos os órgãos, o próprio CFC, porque ainda não tem uma regulamentação da lei. A lei não foi regulamentada ainda. Inclusive, não tem nem os órgãos ainda. Então, o pessoal está muito preocupado com isso e os empresários precisam também se mover. Então, acho que é a hora do sindicato, mas da associação e tal, e falar, cadê a regulamentação da lei? As regras que vão ter? Quais são as coisas básicas? Porque o pessoal está fazendo coisa aí, inclusive pode até perder trabalho nas coisas que eles estão preparando para esse tipo de proteção de dados. Já, o que está acontecendo na empresa que meu filho é analista, que ele trabalha, eles pegou um grupo de gente, estão lá, tentando se resguardar ao máximo, porque do que está entendendo que está escrito na lei. Mas na lei não está escrito de uma forma transparente e clara. Então, eles estão tentando ficar acobertados dentro disso para evitar uma multa que tiver que pagar. Então, acho que isso aí talvez seja a hora da gente também começar a ver com as associações, sindicatos, porque cobrar a regulamentação da lei, os órgãos, quem vai ficar responsável, quem que vai mostrar isso, porque até agora nada apareceu disso aí. Mas o problema é que já teve empresas que já foram autuadas, né? Esse é o problema mais sério que a gente está encontrando. Exatamente. Então, o que é? O pessoal está fazendo essas coisas, está se protegendo, porque não sabe qual que é o que é, o que não é. Porque a lei, na verdade, ela é uma coisa pessoal. Do jeito que ela está, é pessoa. Eu, por exemplo, posso reclamar de qualquer um. Você pegou meu CPF, você fez o que com ele? Mover uma ação contra o cara, porque lá não está estabelecendo nada disso, não tem nada dizendo como é que é feito esse processo, quem vai analisar se houve ou se não houve. Não tem os órgãos, não tem a competência, não tem nada ainda. E o que acontece? Chega num juiz lá, juiz é igualzinho, desculpa a expressão, estamos até ao vivo, né? Mas que é igual bunda de neném. Você não sabe que hora que a merda vai sair. É isso. Ô, Zé Valdo, qual foi o caso que foi autuado? Autuado não, ele foi condenado, né? Porque não é autuado. Condenado. Né? Eu não posso precisar, não, mas me parece que foi fornecido dados que não deveriam ser fornecidos. Pois é, mas isso aí é da lei anterior, do Danos Morais, não? Não, é da agora, LGPD, correto? E eu não tenho certeza se foi em Goiânia, eu sei que o juiz falou que, embora estava estabelecendo que seria, me parece que em agosto, depois foi prorrogado,
Mas ele falou assim que, embora tenha essa prorrogação, mas que todos devem zelar. Então, por isso que ele estaria autuando essa empresa. Me parece que forneceu algum dado. Mas e o que é essa LGPD? Ela propõe que, quando você pega os documentos, que você organiza tudo para te resguardar. Então, isso é que é a intenção, é para você ficar resguardado. Não é só você que vai ter que fazer, estar dentro disso, não. Os seus clientes vão estar, todo mundo tem que estar, né? Eu pergunto, Ronan, você que é advogado, a lei poderá ser aplicada sem regulamentação? Não tem como, ela precisa ser regulamentada. Agora, isso aí depende, eu não peguei a colocação do José Valdo, porque eu preciso sair aqui nesse instante, certo? Mas o juiz ele tem a capacidade de dar a sua interpretação. Se a lei já existe, ele tem um fato, certo? Ocorreu isso. Não foi, graças a Deus, não foi o meu filho que deu essa sentença, não. Foi até uma mulher, me parece que em São Paulo. Oi. Eu vi quando teve, logo no início da vigência da lei, isso foi em São Paulo, eu não lembro qual que foi, mas foi uma loja de departamento que tinha sido autuada, né? E ela tinha sofrido essa sanção. O problema que a gente vê, que eu vejo, né, muitas vezes é o seguinte, porque a lei, ela é feita por alguns picaretas, vamos dizer assim, porque tem muita picareta ali naquele congresso, e ela não é feita clara, a forma de como ela seria a sequência, né, a regulamentação dela, ela tem que seguir o parâmetro, isso ou não. Então, ela é feita de forma genérica. E aí, ela traz N interpretações. A gente vê hoje muitas sentenças, né, trabalhistas, que ela tem, às vezes os casos são idênticos, a gente vê decisões diferentes, sentenças cíveis, que também têm interpretação diferente. O juiz, muitas vezes, eles detalham passo a passo da petição e decide de acordo com o convencimento dele. E muitas vezes o juiz faz uma forma genérica ali, ele faz um relatório e dá uma decisão. Então, assim, não é dizer, o juiz está errado? Não, o ponto de vista dele foi aquele lá. É igual muitas vezes quando a pessoa reclama de má-fé em alguma ação, ou então, por exemplo, um indébito tributário. Nem sempre o juiz vê aquilo lá como uma má-fé, ou se que ele é previsto um indébito tributário, e assim é a mesma coisa a LGPD, ela está muito vaga. Então, é difícil hoje a gente colocar um norte direito para a gente se resguardar dessa lei. Concordo. Alguém mais quer falar? Eu tenho uma pergunta depois aí, Verão. Pode falar. Eu só quero seguinte, eu tenho uma... Wagner. Pode perguntar? Não, pode, olha. Wesley, por que todo mundo está sem vídeo? Agora está voltando, tá? Pode falar aí, Wagner. Geraldo, minha pergunta é o seguinte, eu recebi uma notificação, imobiliária, eu tenho umas 3 imobiliárias aqui, tem uma que funciona desde 2001 e uma que abriu em 2019, porque ela tem o KENAI da imobiliária, que é gestão e administração da propriedade imobiliária. O Conselho Regional de Administração foi lá e notificou a empresa dizendo que precisa de um administrador, um contrato de prestação de serviço ou um administrador registrado no quadro da empresa lá. Se alguém tem imobiliário, com esse KENAI de imobiliária aí que eu falei, gestão e administração da propriedade imobiliária. Os Conselhos Regionais de Administração está exigindo que as imobiliárias tenham um administrador no quadro de funcionários ou um contrato de prestação de serviço. Pergunto, Wagner,
contrato está falando que ele vai administrar. E essa aí perguntar também, se dentro Everaldo, sua internet está travando. Saiu nada, seu Everaldo. Espera um pouquinho, deve voltar ao normal agora mesmo. Everaldo, sua internet está travando. Não sei se não está nem conseguindo nos ouvir direito. Sua internet travou, falando novamente. Agora escutou? Sim, pode repetir. Escutaram? Não, repete o que você falou anteriormente que nós não ouvimos. Não, eu pergunto, Wagner, está dentro dos quesitos do Conselho de Administração, a administração dessa área aí? Everaldo, é um imobiliário normal. Eu tenho uma aqui desde 2001, mas eu tenho essa outra que abriu em 2019. Como o KENAI principal dela é essa que eu te falei aí, e é com base, que estão cobrando, eu liguei lá no Conselho Regional para fazer o cadastro lá, o registro. Aí é com base na resolução do Conselho Federal de Administração, número 519 de 2017. Então, eu acredito que é uma obrigatoriedade que vai ter da agora para frente toda empresa que tem KENAI, no caso esse aqui que abrange a administração, que é gestão e administração da propriedade imobiliária. Todas as empresas que têm KENAI relacionado especificamente à administração, eles querem que tenha um administrador no quadro de funcionário. Eu acredito que é o Conselho Federal de Administração que criou essa lei lá de 2017, forçando que as empresas empreguem um administrador no quadro societário, eu acredito. Qual a resolução, Wagner, por favor? Eu liguei lá no Conselho Regional de Administração, no CRA aqui de Goiás, aí eles me passaram lá para entrar no site, fazer o cadastro da pessoa jurídica. Qual a resolução, por favor? Aí no cadastro lá tem um termo de assinado embaixo, a resolução número 519 de 18 de junho de 2017. Wagner, a palavra-chave é administração. A palavra-chave é administração. Colocou a palavra administração em qualquer ato de atividades econômicas de empresas, o Conselho CRA, que é o Conselho Regional de Administração, vai te cobrar essa taxa lá. Aí vai ter que ter um administrador mesmo, viu? Eu já tive que fazer alteração sobre isso daí, tá? Uma crise que nós estamos vivendo é a empresa criar mais uma despesa dessa. Eu acho que, assim, é lógico que o conselho vai puxar para o lado dele, né, de administração. Essa resolução é de 2017. Eu tenho uma empresa aqui que funciona desde 2001, imobiliária. Eles nunca autuaram ela. É porque não tem o nome administração. Deixa eu te contar um negócio aqui. É o mesmo KENAI, ela tem o mesmo KENAI também. Peraí, Wagner, o que está acontecendo? Os conselhos regionais de profissões regulamentadas estão fazendo convênio com os cartórios, com a junta, porque eu sei que lá o Conselho de Contabilidade fez com a junta comercial. Toda empresa de contabilidade que é registrada na junta comercial, o Conselho de Contabilidade tem conhecimento. Então, ele vai atrás para cobrar anuidade. E assim foi feito também com o CRA, porque o Samuel Albernaz, que é o presidente do Conselho Regional de Administração, ele tem muita afinidade com a gente, né? Eu até conversei com ele esses dias aí sobre a auditoria que o TCU vai fazer agora nos conselhos de profissões regulamentadas. Nós batemos um papo até muito bom, eu mais ele, certo? Então, nesse caso, toda empresa, de um determinado ano para cá, não sei te falar que ano que o Conselho de Contabilidade recebe as informações da junta comercial de toda empresa que tem palavra contabilidade na sua atividade. Assim também como o CRA, né? Deve fazer a mesma coisa. Agora, quem está lá para trás, não sei especificar qual é o ano, não tem como eles descobrir, porque o convênio é agora recente, né? Depois que foi tudo informatizado aí na junta comercial. Posso falar aí, presidente? Parte é o seguinte, é porque muitas das vezes é o seguinte, nós temos a advocacia, nós temos a contabilidade, nós temos a engenharia, que são atividades que estão em evidências, né?
socialmente, são aquelas que mais impõem a sua presença. A administração também ela depende da faculdade, ela depende da administração, a economia, e assim todas as outras que são regulamentadas, inclusive exigindo formação superior. Isso é um direito, já se tinha quando se criou, só porque não eram avocados, porque, dado, digamos assim, a humildade dessas instituições, a humildade dessas faculdades, deixava passar-se isso. Mas foram se explorando, por que se eu coloquei lá serviço advocatício, depende do advogado? Por que eu coloquei serviço de contabilidade, depende do contador? E por que não um serviço de administração também não depende do administrador? Então, isso é legal. É porque agora que eles estão cobrando isso. E já o direito, desde lá o passado, toda a vida já se sabe. O exercício da advocacia depende do advogado, o exercício da contabilidade depende do contador. Isso, legalmente falando. E a administração por ser uma faculdade, assim, digamos assim, mais inibida, digamos assim, inibida socialmente. Então, a pessoa pensa que, por ser a administração, não dependa de uma autorização. Depende, sim, está dizendo que eu sou administrador, então eu tenho que ter prova legal, eu tenho que demonstrar minha capacidade profissional para exercer a administração. Porque qualquer um ato de administração, um ato de administração que venha causar prejuízo à empresa, o seu conselho, ele pode ter que responder por aquilo. Por isso que o conselho diz que você está falando que é administrador, então você tem que provar legalmente que é administrador. Então, a gente não vejo isso estranho em exigir isso. Wagner, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, veja bem, não há necessidade de fazer parte do contrato social, não. Ele pode contratar um administrador para assinar a responsabilidade pela empresa dele. Assim como pode contratar uma equipe jurídica também, um escritório especializado para assessorar. Então, não há necessidade de ter um administrador no quadro de trabalho dele. Isso aí, eles não podem exigir isso, não. Ele pode contratar um. Pode ser até uma empresa. Exatamente, dona Mel. Porque a gente observa, por exemplo, as empresas que vendem insumo agropecuário, por exemplo, os defensivos agrícolas, ele tem que ter um responsável técnico, né, que é um engenheiro agrônomo, para assinar o receituário agronômico, né? As empresas que têm casa veterinária, por exemplo, tem que ter um zootecnista ou médico veterinário como responsável técnico, é o chamado RT. Assim como seria o caso que, pelo que eu estou entendendo do Wagner aqui, que eles estão exigindo também o CFA, né, através da resolução, exigindo que as empresas tenham um RT também da área de administração. É o que eu entendi dessa forma aí. Eu fico muito agradecido aos colegas aí, que é um grupo de estudo que a gente tem que discutir os problemas aqui mesmo, né? Como o nosso amigo aí sempre fala aí, o Ronan, é um grupo de estudos, né? Então eu trouxe essa discussão para cá. Eu acredito que eu já tenho elementos já para cobrar do empresário essa despesa, né? Em cima dessas questões aí. E eu queria entender também se não pegou a outra empresa ainda porque o dela é secundário e essa é principal, o KENAI. Provavelmente, acredito que seja por isso. Se for assim, as demais, provavelmente, se não for usar muito esse KENAI, coloca ele como secundário, mas não tem jeito de fugir, porque a imobiliária, esse é o principal do imobiliário, não tem jeito. Veja bem, o caso mais simples disso aí, mais evidente, são as farmácias, né? Qualquer um cidadão pode montar uma farmácia. Porém, ele precisa contratar no seu quadro um profissional farmacêutico para poder responder por ela, né? Entendeu? E esse caso de administração aí, eu já tive isso aí nas empresas de factory. Já uns 10 anos atrás, o Conselho exigiu que nós contratássemos lá nas empresas de factory, porque lá falava como gerenciador de operações de crédito. Então, o Conselho nos intimou a contratar uma pessoa para poder responder lá também pela empresa. Tá certo?
Ok, colegas. Cadê o presidente? Você está mutado. Você está mutado. Voltou, não? Alguém mais quer falar? Acabou. Alguém mais? Não acabou? Acabou? Everaldo, Fala. Eu queria só colocar uma situação que aconteceu com um cliente meu em 2016. E essa situação veio agora, no final do ano, que ela apareceu e uma situação um pouco até complicada. Em 2016, essa indústria contratou uma funcionária que faltava 60 dias para ela completar 16 anos. Ela trabalhou lá 6 meses. E por uma desavença lá, ela acabou entrando na Justiça do Trabalho. Aí foi para a Justiça do Trabalho, fez o acerto, combinou tudo, fiquei tudo acertado, pagou tudo que precisava pagar para ela. Porém, a Justiça do Trabalho intimou a Receita Federal a excluir a empresa do Simples Nacional. Certo? E esse processo demorou, chegou agora, e eles ainda querem que eu faça a exclusão a partir de 11 de 2016. Então, nós recorremos a um advogado, e a legislação do Simples Nacional ela tem uma palavrinha lá que é reincidência. Se for reincidente, está passivo da exclusão. Então, nós estamos via judicial, por exemplo, a empresa foi constituída em 2011 e ela nunca teve uma ação na Justiça do Trabalho. Essa foi a única. Então, com base nisso aí, a gente está tendo que reverter a situação, mas não está muito fácil, não. Então, eu estou só esclarecendo esse fato, para que todos tomem consciência que, apesar da gente orientar ao máximo possível a nossa clientela, mas, às vezes, ocorre numa situação, por questão de 60 dias, deu esse problema todo aí, tá? Muito obrigado. Posso falar, presidente? Sim. Posso falar, presidente? Pode falar. Eu penso que não está tendo mais perguntas, finalmente, eu quero só dizer para os colegas, igual eu estava dizendo um dia para o cliente aqui no escritório. Eu falei, ó, você sabe, a empresa é de lucro real ou ela é presumida? Ela está aqui em Goiânia. Aí ele pergunta para mim, olha, eu sou real ou presumido, não interessa. Eu quero ir em Brasília. O que eu digo para ele? Ó, você sai daqui e pergunta onde é, não fica não, você não vai Brasília. Pronto, seu caminho está aí. Aí o camarada chega e fala assim, eu sou empresa do Simples, eu quero saber de você onde é que é Brasília. Eu falo, então daqui você vai na França, no Japão, na Inglaterra, na China, vai lá no Coxixi. E depois você vem aqui em Baianápolis. Agora, se você errar um caminho desse para trás, você está fora do Simples. Então, por isso que eu falo, empresa do Simples é séria. E essa parada aí, colega, é pesada. Porque se está claro lá, não é questão de ter ou não residência, isso aí está claro na legislação. Ela praticou um ato e um ato um pouco até grave, porque contratou uma menor. Certo? Esse é que é o problema retroativo lá atrás, certo? Então, camarada, a empresa do Simples, nós, contador, tem que estar muito preparado, certo? Para não sofrer aborrecimento aí, certo? Por isso que eu falo, é uma situação complicada. Cobrar honorário de 50% do salário mínimo, cobrar honorário de 30% do salário mínimo. Isso, meu pai do céu, isso é uma aberração, é duro, colega. É uma parada pesada, certo? Pronto, tudo bem. Eu queria também, aproveitando, se eu puder falar agora, não sei se o Everaldo já estou falando, vou continuar. É o seguinte, não sei se os colegas também, contadores, têm dificuldade também na fiscalização. O empresário hoje, ele tem uma cultura de querer sonegar. Nós, contadores, temos que nos precaver demais da conta, porque mesmo se cobrando dele documentalmente, ele acha um jeitinho lá de, às vezes, passar um cartão e esquecer de fazer a nota fiscal eletrônica lá. E lá na frente a Cefaz vai e autua, né? Já teve esse caso aqui no nosso escritório. Nós tínhamos o documentado, não pode passar nada, e a Cefaz amarrou os cartões com emissão de nota e autuou. Aí veio a autuação.
Ainda bem que eu e o Rodrigo, na época, nós trabalhávamos juntos, tínhamos essa orientação por escrito com o cliente, porque senão ia sobrar para o contador também. Mesmo se orientando verbalmente, você tem que estar documentado, senão você está enfadado a seguir junto com ele com o erro dele também. Essa situação é uma situação, porque você veja bem, nosso escritório, nós contadores de escritório, nós não ficamos na empresa 8 horas por dia ou mais. Então, no meu caso, por exemplo, eu faço reunião mensal com meus clientes, principalmente na área trabalhista, as modificações que houve, os problemas que tem, a gente orienta no máximo os clientes. Mas os clientes vêm naquela história do tal do jeitinho, né? Quer fazer um jeitinho lá e tal. E aí agora vai sobrar para o empresário, porque se eu ter que fazer isso aí, lucro real ou lucro presumido, se for fazer, eu vou fazer lucro presumido, porque se fazer real atrasado agora vai ser um monte de multa, vai ficar caríssimo. E lucro presumido eu acho que vai ser mais fácil, menos oneroso para ele. E vou cobrar os honorários novamente, né? Porque ele foi orientado, ele fez o que ele quis. É igual o menino falou, o cara não vende, a gente fala cartão de crédito, e de repente você pega um cliente, você faz a comparação do que ele vendeu no mês e o que ele vendeu no cartão de crédito, tá menor. Você vai ver, aconteceu isso lá. Você orienta, fala, explica, mas isso acontece muito. Agora, a gente tem que trabalhar muito o cliente, orientar e falar, mas o cliente só escuta depois que dói no bolso. Né? Doeu no bolso, aí escuta. Então, a gente fica nessa situação toda. A obrigação nossa, eu falo o seguinte, nós temos que orientar o máximo o cliente. Eu falo isso para o cliente. A orientação eu faço, o risco é seu, não é meu. Eu faço a orientação toda para você. Agora, você quer correr risco, o risco é seu, não é meu, não. Tá bom? Obrigado. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Quer dar pergunta, fazer pergunta? Everaldo, só para complementar aí, nós temos aquele contrato de prestação de serviço lá do contador com o empresário, né? Eu que estou trabalhando aqui, fazer um anexo lá, né? Às vezes lá não fica bem claro com relação a essa questão aí da omissão, né? Fazer um anexo e pegar a assinatura e anexar o contrato de prestação de serviço para você se resguardar futuramente, né? Sim. Concordo plenamente. Alguém mais quer falar? Você não está esquecendo que esse mês de janeiro é a declaração do COAF, né? Eu acho que o meu saiu do ar. Taxa licença da prefeitura, dia 20. Saiu. Esse mês tem licença do COAF, tem as declarações, até o licenciamento que vence no dia 20, né? Fazer a GFIP de negativa, quem tiver, quem for as primeiras. DCTF negativa, apesar que tem um espaço de tempo, mas já pode fazer logo para ficar livre. Então tem muita coisa pendente aí, né? É verdade. O Wagner, você estava falando a questão do cliente, igual você esqueceu. Porque para dar uma atuação pela Cefaz, o esquecimento foi muito grande, né? Então, assim, a pessoa ficou bem à vontade, à torta direito, venda no cartão. O que tem ocorrido, que eu tenho visto aqui, tem pessoas, empresas, vendendo as maquininhas de cartão de crédito, que diz que é banco digital, e aí fala que eles não são informados para a Receita Federal. Isso aí induz muito o cliente, né, ao empresário, a ir para o lado errado também, porque quem está vendendo a maquininha afirma com certeza para ele que isso não vai para a Receita Federal. Só que ele não sabe, às vezes, que a Cefaz recebe essa informação. Aí ele fala só Receita Federal. O pessoal fica com medo de Receita, mas esquece que a Cefaz, no meu ponto de vista, ela é muito mais atuante do que a Receita Federal, porque ela é mais ágil no sentido de cobrar e de autuar, né? Atuar e autuar, né? Porque ela atua e autua com mais eficiência, eu acho, que a Receita Federal.
Então, isso é muito sério. Outras coisas, eu acho que a gente também pega muito, se for o caso, em não exigir o inventário de mercadoria no final do ano. Quando a pessoa te manda o inventário, fala, mas peraí, mas como que você tem essa mercadoria no fiscal? O meu tem mais, tá, do que o seu aí. Peraí. Mas vendeu. Vai vender de que jeito? Se você comprou, você vendeu. Se você não tirou nota, então você tá indo pro pau. Então, isso aí é muito sério, né? Então, isso aí eu exijo. O inventário, não, o inventário, como é que é a forma do inventário? Se você conta o seu estoque, me manda ele no seu programa. Porque é programa gratuito. Eu falei assim, eu não trabalho com programa gratuito de gestão de empresa. Não trabalho. Nenhum cliente meu tem programa gratuito de emissão de nota fiscal. Porque eu já falo para você, esse programa não te dá segurança no seu estoque, você precisa, não te dá segurança no seu arquivo de XML, esse tipo de coisa. Então, você tem que ter um programa de gestão pago, porque você tem onde você cobrar a responsabilidade caso o seu estoque furar por erro do programa. Bem, pessoal. Não, Everaldo, peraí, Everaldo. Wilton, você bateu numa tecla aí que eu venho, assim, pensando há muito tempo com relação a essas maquininhas. Se você parar para imaginar o quanto esse pessoal de maquininha sai aí nessa 44 esparramando para CPF afora, tinha que ter uma forma de fiscalizar isso aí, porque o cara que tem uma maquininha no CPF dele já vai querer fazer rolo no CPF. Então, acho que uma forma das entidades, sei lá, chegar no Estado, na Receita, e cobrar da distribuição dessas maquininhas aí para o mundo afora, aqui em Goiás, aqui, por exemplo, da 44 afora aí, só para CPF, sabe que isso aí não vai estar errado. Vai sonegar, o Estado vai levar para o juízo, a Receita vai para o juízo, entendeu? Uma forma de frear isso aí. Isso aí está solto, quase todo mundo tem uma maquininha no CPF dele. Ô, Wagner, isso aí não acontece, não. Porque todas as operadoras de cartão de crédito, elas estão obrigadas por lei a fazer duas informações, e essa informação é altamente detalhada. Então, tem que informar 2 vezes ao ano para a Receita Federal e 2 vezes ao ano para a Secretaria da Fazenda dos Estados. De toda a movimentação do cartão de crédito, tudo que foi passado nessas maquininhas, nesses cartões de crédito, 2 vezes ao ano, as operadoras informam a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda. Isso aí não passa despercebido. Então, não passa. Mas acontece o seguinte, o cara que está lá na ponta. Se você está falando aí na questão do CPF, vem a questão aí da proteção de dados, agora a lei, né? Mas fica um pouco vulnerável. Mas já tem uma lei que já garante a segurança disso aí, né? Tá bom? Não, mas o cara que está lá na ponta vendendo a maquininha não informa para o cara que está comprando nada que aquilo é informado, não. Ele quer vender a maquininha. E o cara que compra também não quer saber de nada também, não. Lá na frente o pepino vem e ele se enrola e... Então tá rodando desse jeito. Ô Wagner, tem que ser claro para o seu cliente. Existem várias formas dele ser pego. Existe a dimórfica, a declaração de movimentação financeira, que os bancos é obrigado a passar. Qualquer movimentação acima de 5 mil é obrigado a passar. Entende? Isso não está falando que é de operação, no semestre é obrigado a passar. Então, não escapa. Esses caras que estão com a maquininha, usando a maquininha, está ferrado. Está ferrado. Eles contam direito a história para você, que é o cliente dele, e fala, isso é na empresa ou é seu particular? É seu particular. Então, você já toma cuidado para não deixar esse cara misturar a conta particular dele com a conta da empresa. Ele fica veiaco e fala para ele, você não mistura as coisas. E se você misturar, você transferir dinheiro dessa maquininha para a empresa, vai querer saber a origem. E aí já começa a rastrear as coisas. É ser claro que o cara fala assim, ó, a gente trabalha a coisa certa, e não a coisa errada. Mas essa questão eu levantei aqui, não é cliente meu, não. Eu vejo, é o povão afora aqui, ó.
Nós contadores perdemos muito com isso aí. Por que perdemos? O cara que tá uma maquininha não tá nem querendo arrumar empresa, não. Eu não estou dizendo que cliente meu. Você vê aqui nessa 44, tem 1000 maquininhas esparramadas lá, aí o cara não tá nem querendo arrumar um contador para organizar. Eu falo para você porque eu sei, assim, eu tenho só 2 clientes na 44. Mas a gente vê lá, ninguém quer saber de contador, não. O cara tem a máquina de CPF dele, não quer saber de contador, gastar com contador para organizar, não, tá? Correndo solto e o Estado não fiscaliza essa venda dessa maquininha, entendeu? Não, fiscaliza. Você pode saber que isso vai fiscalizar. Tudo é pegado. Essas empresas, se o cara está fazendo esse tipo de coisa, é uma empresa natimorta. Nasceu morta já. Porque tudo é muito fiscalizado. E agora tudo é eletrônico. O cara está pensando que não está tudo entrando na informação. Não tem nada que fica fora. Ô Wagner, coloca na tua cabeça você. Infelizmente, o contador tem apenas um mês para decidir se o seu cliente está sonegando ou não. Então, eu coloquei lá no nosso programa o controle de recursos. 99% dos que usam o nosso programa não olham, não. Se aquilo podia, matava muita gente. Acontece que a gente fica pensando que não vai acontecer e o Estado tem nada mais, nada menos que 5 anos para fiscalizar depois. Então, não se preocupa, não, que essas pessoas, cedo ou tarde, vai cair. E a vida dele, como sonegador, como ladrão, coisa assim, ela não vai viver muito, não. Porque você sabe que a vida de um ladrão, você há de convir que na cadeia não tem velho, não tem. É muito poucos velhos que tem lá. A vida de um ladrão, de um assassino, é no máximo 35 a 40 anos. Então, a vida do sonegador não vai muito longe também, não. Certo? Então, nós temos que cotizar uma coisa. Eu não sei como que nós vamos fazer. Realmente, tem todas as formas possíveis para fiscalizar, mas, infelizmente, não fiscaliza. Se o cliente seu não conscientizar que você contabilista também, se o cliente seu não sabe tirar uma nota fiscal, pelo menos você deveria ensinar para ele como tirar uma nota fiscal. O que eu recebo de coisa que hoje mesmo, se você quiser, eu coloco aqui, certo, para vocês, o que o cara falou para mim. Você é mestre de tudo, hein, Verão? Ele me perguntou, que aconteceu um fato, certo, que a nota fiscal, em vez de vir do CFOP 5405, veio do CFOP 5102, certo? Olha nesse CFOP, olha o CST. Aí ele olhou, aí realmente verificou que a pessoa que estava tirando a nota mudou o empregado lá e o empregado não estava sabendo tirar a nota. Então, nós temos que, imediatamente, quando chegar em nós verificar isso, certo? Então, se vocês quiserem, está aqui o que o cara falou. Não é que a gente é sabido, mas é que a gente está sempre prevenindo isso, certo? Então, o que eu quero falar para você, Wagner, você ainda está novo para a profissão, eu era muito mais enjoado, certo, a respeito de contabilidade anteriormente, mas você continua sendo enjoado, exigindo do seu cliente, porque o futuro dele, se ele sonegar, não vai muito longe, não. Eu tinha um cliente, certo, que ele tomava dinheiro emprestado a rodo. Aí até caiu naquele vamos chamar aquele negócio da pirâmide, né? Aí ele falou assim, faz a pirâmide, não vou fazer nada isso aí. Não, isso é negócio meu sonegar mesmo, certo? Então, não vai me servir, não, certo? Ele tinha um apartamento aqui na 136, que você vê o luxo que ele tinha. Ele foi morar num apartamento assim, de 3 quartos. Caiu vertiginosamente, certo? Então, essas pessoas, certo, que estão pensando que vai levantar a vida de uma hora para outra, não se iluda, não, que mais cedo ou mais tarde ele vai cair. E o tombo dele vai ser grande, certo? Mas, para sonegador e ladrão, certo, é muito difícil de consertar, tá? Então, eu gostaria que vocês que estão no grupo aqui se conscientizassem que o cliente, vocês, tem que saber tirar o nota fiscal. Ele tem que saber, por obrigação, controlar o estoque. E ele tem que fazer o financeiro. Alguém falou do financeiro aí.
Se você não fizer essas 3 pilastras, não tem contabilidade que seja, pelo menos, boa. Porque as contabilidades que nós estamos fazendo por aí, ela é aquém da boa, certo? Muito aquém. A nossa contabilidade não está merecendo nem nada, certo? Porque nós não fizemos esses 3 pilares. Emissão da fiscal correta, controle de estoque financeiro. Alguém faz isso aí? Não está fazendo. E eu quero trabalhar para que uma empresa, por menor que ela seja, ela comece a contabilidade quando ele faz o quê? A compra de mercadoria. Aí já começou a fazer contabilidade. Isso aí que seria uma contabilidade perfeita, certo? Então, o controle de banco, quem tem que fazer, não faz, não. Quem tem que fazer o controle de banco, quem tem que passar o controle, seria o nosso cliente. Então, eu vou pregar isso, certo? Com essa nova plataforma que nós vamos ter, e se a minha ideia der certo, eu vou pregar para vocês como que se faz uma contabilidade perfeita, certo? Porque perfeito hoje não se tem contabilidade perfeita, a não ser as grandes empresas que fazem contabilidade gerencial para realmente, certo? Ninguém pega ele. Eu conheço uma que tem aqui, seria o Tecido Tintas. O Tecido Tintas realmente fazia contabilidade. Geraldo. Não sei não. Geraldo, fala. Eu levantei um questionamento. Eu não estou dizendo que meu cliente está fazendo nada. É em prol da nossa classe contábil. O que seria? Sei lá, se é o sindicato, o conselho de contabilidade ou entidades entrasse em favor, o que é? Para evitar essa venda de máquinas para CPF. É porque aí ia para CNPJ para beneficiar a classe contábil, que tendo um CNPJ, ou ele é MEI e depois sai do MEI, vai ser normal, aí nós estamos beneficiados, que se deixar igual tá, se não fiscalizar, não vai sobrar nada para nós futuramente. Wagner, pergunta se tem jeito de fazer isso. Tem jeito. Nós não temos poder para isso não, Wagner. E agora que eu estou falando para você, nós, contabilistas, se não ensinarmos primeiro passo, certo? Que o cliente ele tem que saber emitir o fiscal, ele tem que controlar o estoque dele, fazer o financeiro, isso não vai resolver, não. Pergunta para o Otávio se o conselho tem poder para fazer isso. Pergunta para os diretores sindicais se o poder esse tipo de coisa. Tem não, meu amigo. Agora, como que eu vou proibir alguém vender maquininha? O governo, a propaganda de maquininha está aí aberta, certo? Assim é resolvido, Wagner. Nós não temos poder para isso, não, Wagner, infelizmente, certo? Se eu tivesse... Esse assunto está muito polêmico. Realmente. Geral. Não, mas tinha acabado a pauta. Tinha acabado a pauta, né? O senhor Everaldo falando aí a respeito da contabilidade, quando... Eu acho que ela começa quando o contador... Ele vai montar o contrato social e ver quanto é que a pessoa vai integralizar de capital social. E se ele tem os recursos disponíveis para integralizar o capital social. Eu acho que ele começa ali. Aí já diz para ele, põe lá na conta bancária e me comprova a integralização do capital social. Acho que a contabilidade começa bem aí. Mas é assim mesmo, certo? Eu não estou contra o Geraldo, não, pelo amor de Deus. O Geraldo saiu? Saiu, não? Não adianta falar. Vanildo levantou a mão aí. Geraldo saiu? Geraldo saiu? Geraldo saiu. Pois é. Eu não vou falar porque fica chato a gente falar com a pessoa que está ausente, né? Então, Vanildo levantou a mão aí. Fala, Vanildo. Boa noite a todos. Boa noite. Isso aí é um assunto que não tem fim. Primeiro, contabilidade hoje em dia, muitas empresas, aquele negócio é só para inglês ver. Eu peguei uma recentemente que eu fiquei até com vergonha, como é que a pessoa teve coragem de assinar aquilo, enviar para a junta e a junta autenticar. Ou seja, a contabilidade, eu recebo lá da empresa, tem 2 extratos bancários e a contabilidade lá registrada na junta só tem a conta caixa, o banco está dentro do caixa. Diário. A respeito desses negócios de maquininha, não tem como controlar isso, porque às vezes eu posso ser uma pessoa física e ter uma maquininha. O problema disso tudo está na alta carga tributária, o perfil do brasileiro, esse negócio do jeitinho brasileiro,
Não tem ponto de correr. Isso aí é cultura do brasileiro, de querer sonegar. Nem que o imposto fosse, nem que fosse pouco a carga tributária, mesmo assim as pessoas queriam sonegar ainda, porque é da natureza do ser humano querer fugir de pagar imposto. Maquininha, isso é livre iniciativa. Tem que ter mais maquininha mesmo, mais bandeira, mais espécie de máquina, porque o empresário tem que ter o direito de escolher, às vezes pagar uma tarifa menor. Outra coisa, o Estado nunca vai conseguir pegar todo mundo. Ele vai pegar uns e servir de exemplo, porque é impossível. É milhões de empregos para pouco fiscal poder fiscalizar, fazer uma fiscalização disso aí demanda tempo, porque ele tem que fazer uma fiscalização, uma auditoria completa, não é simples, né? Não é só pegar por amostragem, feito um auditor independente que vai lá e pega por amostragem e faz uma auditoria na empresa. Ele tem que fazer o levantamento completo, o auditor fiscal. E outra coisa, também questão de empresário. Essa palavra brasileiro, pelo menos até hoje, assim, não são muito nem poucos anos de profissão que eu tenho, eu conheci assim, 2 empresários que eu falo assim, aquilo lá é empresário com E maiúsculo. Era uma pessoa que chamava o contador na sala, quando ele ia discutir com o contador, ele já sabia, ele só perguntava assim, fulano, e se eu fizer isso, vai acontecer isso lá na contabilidade? Ele falou, procede. E se eu fizer isso? Aí ele tirava uma dúvida. E se eu fizer um Finame, o que você acha? Ah, mas Finame tem isso. E se eu fizer um LISM? Isso aqui vai influenciar lá na contabilidade, pode ser que diminua o lucro, né? A tributação do imposto de renda, contribuição. Na minha vida, até hoje, eu só vi 2 pessoas, administrador de empresa, com esse tipo de conversa, viu? Que sabia o que ele estava tomando de decisão que ia influenciar na contabilidade, na apuração do imposto de renda e da contribuição social. Sabia a questão de PIB, COFINS, de ICMS. Então, essa palavra empresário, assim, é muito complicado. Empresário mesmo, para saber de fato o que ele está fazendo, o que aquilo influencia lá no final. Muito só se interessa fluxo de caixa. Tá entrando dinheiro aí, tá sobrando dinheiro no caixa. O que eu tinha para falar era isso, tá? Alguém mais quer falar? Ela foi embora. Ninguém mais, né? Ô, Reinaldo. Fala. O menino falou aí. Eu vivi o ano passado essa situação também. Veio um cliente indicou outro cliente. Então, estava encerrando o ano de 2019, e aí eu pedi lá para olhar lá a situação. E lá tinha... Você está falando aí para... A gente tem que brigar, divulgar o conselho, tem que falar, pelejar para fazer, porque tem umas situações absurdas. Esse cliente, por exemplo, lá tinha uma conta lá de quase 3 milhões de reais de adiantamento a clientes. Aí eu fui verificar o que era aquilo lá, era tudo que o cara vendia sem nota e passava no banco, que ele não recebia em dinheiro. Ou o cliente pagava via boleto, ou pagava via TED. Então, os pagamentos eram tudo via bancário. E tudo aquilo que estava vendido sem nota foi contabilizado como adiantamento de cliente e ainda ia ser registrado na junta, e eu abortei isso aí. Então, a gente orienta, fala tudo, mas tem muitos profissionais aí que deixam muito a desejar. E eu fui conversar com o cliente, mas por que disso? Ninguém nunca falou nada. A orientação que eu tenho é que se vender com cartão de crédito tem que tirar nota. Isso, mas não é possível um trem desse. Então, tem muitos empresários que é orientado. Não, se vender o cartão de crédito, você tira nota. Eu, não, mas não pode. Então, às vezes, as vendas com cartão de crédito hoje, nos que eu tenho, representa aí, no máximo, 30% da venda da empresa. Aí você vai lá, só tem venda de cartão de crédito, não tem venda de outra coisa. E ainda está contabilizado lá como adiantamento de cliente. Um adiantamento que não vai ser resolvido nunca. Aí eu tive que abortar a contabilidade do rapaz, conversar com ele, mudar toda a estrutura, todo o conhecimento dele. Falei assim, infelizmente, nunca me orientou nisso aí, paciência, né? Se agora passou, se botar a mão nessa contabilidade sua aí, você está em maus lençóis aí. E isso então, Veraldo, você fala muito, fazer contabilidade, fazer, e tem que falar e brigar, porque
porque a desorganização nessa área da questão contábil é muito grande. A maioria acha que fazer folha de pagamento e fazer escrituração fiscal tá bom. E muitas vezes até a escrituração fiscal deixa a desejar muito, né? Tá certo? Agora, isso é um assunto polêmico e que tem que discutir no conselho, no sindicato, tá? E tem uma coisa, Everaldo, essa firma que eu estou te falando não é um escritóriozinho pequenininho, não. Talvez seja um dos maiores de Goiás. Entendeu? Eu já vi ela. E ficou inviável esse negócio lá. Não, eu já, 2020 é que o cliente está tendo uma orientação, Abraão, nunca tive essa orientação. Então é difícil isso aí, tá bom? Abraão, deixa eu compartilhar um negócio com você. Eu peguei uma empresa recente agora, uma empresa até de médio porte, aí fui fazer uma análise na contabilidade dele. Aí eu peguei os 5 últimos livros diários dele, nenhum batia o balanço do anterior com o de janeiro. Aí eu fui olhando aquilo e tal, e depois fui questionar o contador por que ele fazia aquilo. Aí, engraçado, aí folheando o livro diário, folheando o livro razão e tudo. Sabe o que ele fazia? Chegava no final de dezembro, ele pegava o extrato do cara, do banco, e fazia um lançamento lá dentro contra a caixa, porque o caixa estava muito alto, e colocava o saldo do banco lá, mas não escriturava a escrituração bancária. Isso fez 5 anos. Ele só informava os valores lá no balanço. Interessante. Aí eu fui analisar com ele, aí eu fui no meu escritório segunda-feira. Aí eu fui conversar com ele, falei, rapaz, é um cara conhecido do nosso meio aqui, tudo e tal. Ele falou, estou muito envergonhado com você, mas não sei o quê. Não, o cara lá me paga bem, não sei o quê e tal. Eu falei, rapaz, mas você tem que cobrar o que é justo. Cobrou, pronto. Ele tá aqui no meu escritório, veio para cá e tal, saiu de você. Como é que tá isso aqui? Eu falei, olha, você vai ajustar esse balanço de 2019, né? Que eu teria que fazer o 2020 todinho de novo. Ele falou assim, mas não tem como eu fazer. Eu falei, não, desse jeito aqui, eu não pego essa contabilidade aqui, não. Enquanto você não retificar o balanço. Entendeu? Então, aconteceu isso aí. O empresário não sabia disso, não. Aí, quando ele veio me passar a contabilidade, nós pegamos essa contabilidade em 2019, já acertando para 2020. Ele não tinha feito os 5 últimos anos da contabilidade. Pagou multa de ICF, que é empresa de lucro presumido, pagou as multas todinhas que tinha lá, ele tirando do bolso dele e pagando. Aí eu falei, rapaz, deixa eu dizer que você está trabalhando, meu amigo, você está dando uma ré para trás, está dando uma ré aí que não tem tamanho, né? Eu falei, eu tive muito prejuízo com essa empresa. Eu falei, rapaz, por que você não largou isso aí? Deixa para outro contador fazer, ué. Se você não pode fazer, você fica aí. Aí depois vamos fazer uma visita para ele no escritório dele. Rapaz, mas fora de brincadeira, o escritório dele parece pior do que chiqueiro de porcos. Entendeu? Papel para todo quanto é lado, papel em cima da mesa dele, que você precisa ver que trem mais esquisito do mundo. Aí eu falei para o meu empresário, falei, ó, sua contabilidade, dependendo disso aqui para fazer licitação, os seus balanços, nenhum do ano anterior bate com o termo de abertura do início do exercício seguinte, então nós estamos precisando de retificar, então eu não vou pegar sua contabilidade não, porque a hora que eu fechar a minha de 2020, vai pedir o balanço de 2019, aí ele não está compatível, como é que nós vamos fazer? Ele disse que vai ajustar essa contabilidade. Como, eu não sei. Eu dei um prazo para ele de 30 dias. Só para compartilhar, viu, Abraão? Essas coisas que a gente vivencia no dia, é para contar para os nossos colegas verem aí como é que é a situação que está por aí no mercado. Fórmula tem, viu? Todo mundo sabe a fórmula como que fazer, mas não quer fazer, o que pode fazer, né? Princípio da continuidade aí, não tinha na faculdade, não. Alguém mais quer falar? Não tendo, pessoal. Até na terça-feira que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Diga. Com o microfone igual que o